Olá, pessoa única, tudo bem com você? Então a chave hoje é do desbloqueio. Ressignificação é a mesma coisa. Entenda que a maturidade ela vem não simplesmente com o passar dos anos, mas com os danos que nos foram causados. Só que algumas pessoas pegam esses danos e transformam apenas em traumas e bloqueios. E a vida fica travada, fica bloqueada, vive em cadeias mesmo, mentais, espirituais, cadeias físicas também, né, no seu próprio corpo, doentes e por aí vai. Nada flui, não são livres, não são libertos. Mas aqueles que aprendem, que utilizam de quê? Do aprendizado, são as pessoas que se desbloqueiam, que são ressignificadas. E essas se tornam maduras, porque existem pessoas de 90 anos imaturas, sabia disso? Todos nós temos bloqueios, todo ser humano tem. Uns têm muito mais, outros têm bem menos. Só depende da nossa disponibilidade, da nossa humildade. Tem que ter humildade para ser desbloqueado. Os nossos bloqueios nada mais são do que um amor do nosso cérebro para conosco. Foram situações que nos trouxeram sofrimento, tristeza, vergonha, abandono, injustiça, entre vários outros, traição, coisas muito marcantes. E tem épocas que nos marcaram mais, eu vou falar a seguir, né? Que nos trouxe tanto sofrimento, nos trouxe tanto desejo de escape, que para nos livrar deste sofrimento, né, e até prevenindo, o que o nosso cérebro faz? Ele tenta nos tirar de novo desse mesmo tipo de situação ou de situações que ele associa lá à frente, situações que parecem ser iguais àquelas que nos trouxeram o trauma. Não é bom que fiquemos com estes bloqueios porque eles paralisam a nossa vida e isso é passado para os nossos filhos, que podem passar para os nossos netos e atingem gerações, e a palavra de Deus fala sobre isso. Vou te dar só um exemplo. Uma mulher, uma criança que viu a mãe sofrer muito com o pai, é muito provável, acontece muito, de julgar o pai e abraçar a dor da mãe, né? E aí, por ver a mãe sofrer tanto com o pai, ela se bloqueia para um relacionamento com um homem, entendeu? E acredita que todo homem vai fazê-la sofrer, que todo homem não presta, que não pode confiar em homem, entendeu? E se ela arrumar um relacionamento, ela vai viver em estado de alerta com esse homem, vai viver com ciúmes, vai viver vigiando ele, não vai confiar nele com os próprios filhos, e assim seguem diversos tipos de feridas, diversos bloqueios que nos foram incutidos, como por exemplo da injustiça. Uma pessoa que da mãe que se sentiu muito injustiçada, eu vou falar sobre isso, tem a vida intrauterina, né? Essa pessoa, para evitar a injustiça, muitos vão até para a área da justiça, vão ser advogados, juízes, querem ser defensores aí da sociedade, quer trabalhar na política e por aí vai. São pessoas que muitas vezes até julgam os outros achando que serão injustiçados, porque o cérebro sempre quer prever e evitar a injustiça. Num ponto é muito bom, mas em outro ponto é doído para essas pessoas, né? Então tá aí a importância de entender que existe um propósito. As raízes principais dos nossos bloqueios começam onde? Eu já falei muito sobre isso nos vídeos aí. Começam no inconsciente coletivo, vem da nossa ancestralidade, é algo genético, é xerocado no nosso inconsciente, né? É uma junção das emoções da família do nosso pai e da nossa mãe, é trazido de bisavós, avós e por aí vai. Isso nos atinge pouco, mas atinge. E vem também lá da história, lá de Adão, vem lá dos primórdios também. Mas isso ainda é fácil de resolver. Isso é muito mais espiritual do que emocional.
Mas o principal deles, que são os traumas emocionais, geralmente começam a ser criados principalmente no ventre da nossa mãe, na vida intrauterina, de tudo que ela passou e sofreu, né? Ou não. Algumas pessoas não levam a sério, mas uma mulher grávida é muito bom que ela tenha, né? Além de boa alimentação e tudo isso, que ela sinta boas emoções, que ela tenha uma gravidez mais tranquila, porque a psique da criança, as emoções da criança já estão sendo formadas ali. A saúde, né, do corpo, não é só da coluna vertebral, né, do coraçãozinho, não é só isso não. A psique é a mente que comanda a nossa vida. Tranquilos, porque ainda assim isso não condena a vida de ninguém. Na vida adulta a gente consegue ressignificar isso aí para ter uma vida mais leve. É claro, outros grandes causadores dos nossos bloqueios, e quem estiver aí, que não se sinta culpado, jamais, eu estou passando informações, lembrando que tem como ressignificar. São ciclos da vida, é preciso ter o sofrimento, é preciso ter os rasgos, as cicatrizes, as dores, até pra gente viver um propósito na Terra, até pra gente crescer. Vida mansa não faz ninguém crescer, não. Pai e mãe são os pais perfeitos para os seus filhos, entenda isso. Mas na vida adulta, os filhos pegam sua mochilinha e vai resolver o que aconteceu com eles, porque pai e mãe não precisa ser perfeito, porque pai e mãe também teve uma vida, teve seus sofrimentos, compreendeu? Porém, entenda que pai e mãe são um dos maiores causadores dos nossos bloqueios. E quanto mais bloqueados e cheios de traumas e problemáticas são os nossos pais, mais nós nos tornamos também, né? Principalmente na infância. Você que é pai ou mãe e está vendo esse vídeo agora, nada é em vão. Cuide de você, ressignifique você, desbloqueie você. Não desista primeiro de você. Para de priorizar seus filhos. Você já entendeu? Se você acredita ainda que seus pais cometeram erros, isso é errado. Não vou entrar nesses detalhes aqui não. Mas se você acredita que seus pais fizeram coisas erradas, você está fazendo pior com seus filhos. Você está fazendo dobrado com seus filhos. Então para de olhar para o que seus pais fizeram e começa a olhar para você aí. Começa a tratar você, porque os seus filhos estão sofrendo todos os respingos e os traumas estão indo para eles, os bloqueios todos estão indo para eles. Então, priorize você, cuide de você. Para de priorizar criança. Para de fazer filho e filha, reizinho dentro de casa. Eles estão sofrendo por causa disso e você também. Priorize você. Por favor, a sociedade do Oiapoque ao Chuí, por ter se afastado tanto do cristocentrismo, do Cristo no centro, tá colocando criança no centro. Crianças estão sendo deuses dentro de casa. Você tá percebendo, você percebe o mal que tá acontecendo dentro da sua casa com seus filhos? Você tá percebendo o retorno que você tá tendo? Os péssimos retornos que você está tendo? E o quanto seus filhos estão sofrendo? Então, não é julgamento, é só para você ficar alerta. Cuide de você primeiro. Vida feliz e bem-sucedida de pessoas prósperas e sábias. Quem é a prioridade de tudo, no todo? É o Criador. Cristo no centro. Segundo, nós mesmos. Priorize você. Depois, você que é casado, priorize seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. Depois, que é filho. Quando filhos são priorizados, a ordem foi invertida e nós já sabemos o que acontece quando a ordem é invertida dentro de casa. Né? Então, aí vem outras pessoas que colocam bloqueios. São todas aquelas que têm algum tipo de autoridade sobre nós. Essas pessoas são capazes de colocar bloqueios em nós. Então, preste atenção. E não é só na infância, não.
Tem muito adulto aí bloqueado e alienado por conta destes. Tenha cuidado. Pai, padrasto, pastor, padre, professor, político. É o quê? São pessoas que nós enxergamos como mestres, né? De alguma forma a gente os vê acima na hierarquia, então a gente acata as palavras deles, né? E não quer dizer que padre, pastor, professor, eles não são perfeitos, eles são falhos, e alguns são muito falhos, né? Colocam crenças erradas, sim. Então preste atenção aí nesse tipo de pessoa. E quais são os principais bloqueios? Primeiro, de aprendizagem. E a titia Barbuleta aqui pode te ajudar com a psicopedagogia, hein? Vai ficar expert em aprendizagem. Escassez é a mania da pobreza, é a mania de ter inveja do rico, das pessoas abundantes, é achar que não merece, que merece pouco, que o outro tem porque tá roubando e por aí vai. Essa é a escassez. É não suportar ver o outro ter as coisas. Isso é escassez. É não saber aproveitar a vida, desfrutar do que tem. É a mão de vaca. Isso é escassez. De autoimagem. É um bloqueio da pessoa não conseguir se ver bem. São problemas, né? Com a autoestima. É uma baixa autoestima. Bloqueio de criatividade. São pessoas que não conseguem ser criativas em nada. Mas tem desbloqueio para tudo isso, por favor. Tem solução. Tem como. Tem técnica. Tem, em primeiro lugar, o Criador. Aquele que tivesse perfeito fez uma máquina. Tem o bloqueio da necessidade de aprovação dos outros. Meu Deus, esse é sério. Pessoas que não suportam ser rejeitadas, que a todo tempo quer ser aceita, quer ter a aprovação de todo mundo, né? Tem o bloqueio de procrastinação, e vai deixando para depois, e vai deixando para depois, e vai juntando coisa, e vai ficando frustrado, né? O bloqueio de paternidade, esse é muito sério e tem crescido muito no mundo inteiro, de trazer aos seres humanos fragilidade para a vida, falta de força para ir para a vida, excesso de timidez, medo, insegurança, até para trabalhar, para casar, para assumir relacionamentos. Esse é um bloqueio de paternidade que faz homens se sentirem muito fracos e fragilizados, sabe? A falta de força para ir para a vida, pessoas muito fragilizadas. Esse bloqueio de paternidade. E por fim, a religiosidade, que é um grande bloqueio. Enfim, ressignificar é possível. Nos responsabilizar pelo que é da nossa responsabilidade, carregar como aprendizado. Não interessa o que fizeram conosco, o que interessa é o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. Isso é ressignificar, é entender que não somos vítimas de nada, nem ninguém. Você sabia que é melhor que os nossos desbloqueios aconteçam devagar, para a gente aproveitar cada passo do processo? Senão a gente enlouquece. E é primeiro abrir o coração, nos encher de humildade, compreender que nós precisamos de ajuda, a gente não consegue caminhar só, nos livrar das culpas, dos arrependimentos, perdoar primeiro a nós mesmos e nos aproximar de Deus naquele momento em que a gente acredita que menos a gente merece, é onde a gente tem que aproximar mais dele, né? E tentar aprender com tudo, usar tudo como aprendizado. Eu te desejo poderosos desbloqueios.
Muita paz a ti e aos seus.